Vamp, você estava comentando o jogo do Corinthians e é um excelente resultado, né, Vamp? Você vai pro Beira-Rio, arranca o empate, chamando atenção pro Jô também, né, Vamp? Porque o Jô emagreceu, já tá em forma de novo e pode ser um cara que faça diferença ali junto com esses medalhões do Corinthians, né? Boa noite, Pilhado, boa noite a todos, né? Foi um belo jogo, viu, Pilhado? Chovendo, o Inter jogou o primeiro tempo muito bem, o Corinthians também. O segundo tempo, o Corinthians um pouco melhor. Quando o Inter faz 2-1 no segundo tempo, só dá Corinthians, o Inter recua, o Corinthians empata, o Jô entra, como você falou, ele que perdeu alguns quilos aí, acho que foi 5 quilos, fez uma promessa aí com um acordo com o Paulo Souza, não digo nem pacto, né? O Vitor Pereira. O Vitor Pereira, que o Paulo Souza daqui a pouco chega nele, né? Eu tô com ele na cabeça aqui, que eu já tô vendo que você tá pilhado em relação a ele. Com o Vitor Pereira, né? O João entrou muito bem, um resultado justo pelo que foi o jogo, um belo jogo, várias oportunidades, mas o bicho vai pegar, viu, pilhado? O Edenilson ali, capitão do Inter, parece que teve alguma discussão com o Rafael Ramos, lá o português. O Edenilson ficou meio chateado, não sei se chamou ele de macaco ou de negro, né? Eu não vi, não deu para ler, né? Vai ter aí coletiva, vai ter tudo mais. Eu vi que o Willian saiu, os jogadores saíram falando que o Edenilson falou que ele o chamou de macaco. Edenilson que já passou no Corinthians, né? Já jogou aí com o Renato Augusto, com o Gil, ficou um pouco até sendo contido pelo Willian, pelos caras, e vai dar o que falar aí. Além do jogo ser muito bom e o resultado bom pro Corinthians também na tabela, né? O Atlético Mineiro chegando próximo, só que tem um jogo a mais, né? Já que o Flamengo também, que é um dos favoritos, empatou lá 2-2 com o Ceará, o Palmeiras está chegando, mas jogar no Beira-Rio contra o Inter, contra a equipe do Mano Menezes, vai ser difícil de alguém ganhar desse Inter aí em Porto Alegre. E ó, a gente já vai falar sobre esse episódio, né? O Edenilson, pela reclamação que mostrou ali na imagem, ele diz pro árbitro que foi chamado de macaco. A gente vai analisar as imagens aí depois, mas primeiro falando sobre a partida, falando sobre esse Corinthians. Souza, é um Corinthians que desde o começo do campeonato, eu e o Vamp, a gente tentava defender. A gente falava, tem jogadores que são muito casca-grossa nesse time do Corinthians. Tem Renato Augusto, tem o Willian, você tem também o Maicon, que chegou, Juliano, Roger Guedes, e também essa molecada agora, o Duqueiroz, que tá se firmando nesse time do Corinthians, tem o Fagner, tem o Cássio. Muita gente duvidava que esse Corinthians brigaria ou vai brigar pelo título brasileiro, porque é muito cedo. Será que o Corinthians, pelo jeito que começou, ele pode, Souza, você acha que ele tem força para brigar até o final com o Palmeiras e principalmente o Atlético Mineiro, porque eu acho que o Flamengo já tá ficando muito para trás, mas ele pode brigar com esses três que hoje são os mais poderosos do futebol brasileiro? Boa noite a todos. Prazer rever o senhor de novo. Ele tava junto hoje. Prazer, eu já vi que deu um couro nele no futebol. Não, hoje ele teve que apanhar um pouquinho. Teve que apanhar. Então, cara, o Corinthians tem sido uma surpresa grata, né? O futebol hoje, mas assim, eu não acredito que tenha ainda força para brigar contra esses dois gigantes, não. O Corinthians é um time em formação, né? O Vitor Pereira tem feito mágica no time, né? A gente viu hoje um time, o Vamp fez o jogo, eu tava assistindo em casa também, um time totalmente diferente. Você vê quando o treinador é bom, quando o time não tá jogando nada no primeiro tempo e ele muda uma peça, né? E o time começa a jogar pelo lado, mas com cara de referência na frente. Então, a gente tá vendo um Corinthians diferente, um Corinthians hoje que foi buscar os jogadores da base. Eu tive a felicidade de fazer jogos da base do Corinthians ano passado. Não vi esses jogadores, eram jogadores que estavam assim, então só eram jogadores que estavam escondidos. Parece que Vitor Pereira falou, abra aí o cofre aí que eu preciso de alguns jogadores. Então apareceram jogadores diferentes, jogadores que estão fazendo, mas assim, eu acredito que é muito cedo ainda para você dizer que é um time que vai brigar lá em cima. Aos poucos, né? Eu acho que o Corinthians tá se valendo disso, né? De estar hoje Palmeiras lá em cima, o próprio Flamengo. Eu acredito que o Flamengo vai ser um time que vai chegar lá em cima ainda, tem capacidade para isso. O Atlético vai brigar lá em cima, mas o Corinthians está como mineiro, comendo pelas beiradas, devagarinho, né? Um time que ninguém apostava, mas é um time que está brigando na frente. O Vampeta tem propriedade melhor para falar sobre isso. Corinthians chegando na frente, com a torcida que tem, aí é difícil segurar. É isso, né, Flávio Prado? Porque eu ia falar isso agora. Porque o Corinthians, ele não tem só esses jogadores casca-grossa, porque esses caras, eles são acostumados a vencer.
Então não é tanta pressão também para esses caras estar ali em primeiro colocado, Palmeiras chegando, Atlético Mineiro chegando. São caras que têm carreiras vitoriosas, mas além disso, tem um fator que eu sei que você não concorda muito, que são os jogos em casa do Corinthians. Porque o Corinthians, todo mundo fala isso, ganhar do Corinthians em Itaquera é bem difícil. Isso pode fazer a diferença. Eu acredito que o Corinthians vai brigar. Eu acho que o Corinthians não é o favorito, mas eu acho que vai brigar ali até o final nesse topo da tabela. Você acha, pelo que você está observando do Corinthians e principalmente te perguntando sobre o Vitor Pereira? Porque, pelo jeito, esse cara está começando a dar um pouquinho da cara dele para esse Corinthians, né, Flávio? Boa noite, Pilhado. Boa noite, amigos. Olha, eu acho que o Corinthians tem uma coisa que já foi ressaltada aqui, passando pelo Souza, e eu tenho falado muito isso. O Corinthians acertou uma molecada muito boa. Os veteranos são os veteranos. A gente sabe que pode contar com eles de maneira relativa, não dá para contar sempre. Você vai precisar de um grupo legal, né? É meio a tática do Filipão na China, né? Ele tem os melhores chineses. Ele queria os melhores chineses. Os craques, todo mundo tinha 2 ou 3. E ele tinha os melhores chineses. Então ele ganhava sempre, fazia diferença. No caso aí, eu coloco essa situação para a molecada. A molecada tá indo muito bem de novo hoje. Jogada do Mantuan, né? No lance do gol do Jô, você vê que é uma jogada diferente. O primeiro gol foi marcado pelo Raul. A molecada tá correspondendo, né? A molecada quando entra bem. A chegada do Michael fez diferença. E é óbvio, né? Quando você tem um jogo, ele não tem toda a força, mas ele entra e resolve o jogo. Você tem o Renato Augusto, que é diferenciado. Roger Guedes é bobagem, isso aí é... Roger Guedes entrou no bolo... Roger Guedes é comum, pô. Você achou que era, né, Fábio? Você achou que era também do... Eu não, desde o começo falei... Ele se acha que... ele se acha. Mas eu desde o começo falei, o Roger Guedes é... Eu lembro, contei a história quando ele chegou aí, contei a história do Maradona com o Gorosito, pô. Que ele chegou na Copa América junto com o Gorosito. Pô, o Gorosito era um bom jogador, então, mas peraí. Aí todo mundo fala, vendo, no dia seguinte saiu no jornal, né? Público de Goiânia vai ao aeroporto pra ver Maradona e Gorosito. Pô, é mais ou menos isso, né? Ele era o Gorosito na história aí, ele veio com os caras e entrou no bolo, mas é um jogador absolutamente comum. Mas o Paulinho, a gente não sabe até onde ele vai ficar sem condição, mas é um jogador que... Só para não tivesse acertado. Só pro ano que vem, né? Só março do ano que vem. Então é Renato, é Juliano, acho que você pode contar com ele. E aí sim, aí o Gil, o Willian muito. E aí você com a molecada dando conta, mas não acredito que brigue para título, aí não. Acho que vai ficar lá em cima, acho que entre os 5 primeiros. Ainda coloca aí tudo bem. Mas você parece que a gente não tá desmerecendo também o Corinthians? Não, porque falta muita coisa, né, Pirata? Se você pegasse um mês atrás... Ele é o líder e ele tem um aproveitamento sensacional. Tem muita coisa. A gente já viu o Palmeiras perder o título com 12 pontos de frente. Tem muita coisa. Agora, uma coisa que eu acho... Mas esse Corinthians ele é chato de perder. Esse é o negócio. Na semana, vou chamar, na semana dos jogos contra o Palmeiras, jogo de volta, que o Corinthians... o Vitor Pereira ele não pegou nenhum clássico em casa. Só jogou fora. Agora, né? Contra o São Paulo, semana que vem. Não, né? semana que vem. Para os favoritos, assim, eu acho que o Corinthians, nos jogos contra Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras, nos jogos em casa, eles vão dar vida para não perder. Mas é isso que eu tô falando. E aí você vai brigar com o resto. E o Corinthians é um time chato de ganhar. A gente sabe, é um time que leva pouco gol. Não é um time que... pronto, vamos passar, vamos atropelar esse Corinthians. O Vitor Pereira, que não se falou, vai pegar o primeiro clássico agora, semana que vem. Ele não enfrentou nenhum clássico em casa. E ainda tem um baita treinador. Eu já vou tocar no assunto com o Pedro da tabela, porque ali a gente já começa a analisar quem começa a já chegar aí nesse Corinthians. Agora, só uma pergunta pro Souza e pro Vando. Desculpa, o Santos pode passar amanhã, né? Pode. Se o Santos ganhar o jogo amanhã de 1-0, ele passa o Corinthians. Saldo de gols, né? Ele já tem o saldo melhor, né? Só que ele tá 3 pontos atrás. Se ele ganhar o jogo, ele já, pelo saldo que ele tem hoje, para ele fazer 3 pontos, tem que ganhar pelo menos de 1-0. Ele já tem saldo melhor, então ele assumiria a liderança. Uma pergunta aqui para vocês dois, que vocês jogaram, vocês são da bola. A gente viu o Jô hoje, né? Fez o gol decisivo aí, o gol de empate. O Vamp tocou no assunto, o cara já perdeu 5 quilos. Qual a importância de um jogador quando ele tem um treinador brabo? Aquele treinador que chega e ele fala, opa, o buraco é mais embaixo. Porque o Jô, ele tinha largado. O Jô até sumiu em Floripa, ele sumiu. Ele desapareceu. Porto Alegre é um problema pra ele. Isso. Ele chega. Chega o Vitor Pereira. Foi num casamento do Douglas Costa e no casamento ele sumiu também. Ele não apareceu mais. Foi uma semana no casamento. Agora, chega o Vitor Pereira, o cara perdeu 5 quilos. O Douglas Costa que casou e o Jô que subiu. Foi pra lua de mel. O cara tá voltando à forma física. Isso tem, o treinador, o Vitor Pereira deve ter chegado pra ele, deve ter falado, vem cá, meu amigão, comigo o buraco é mais embaixo. Eu tô cagando se você é o Jô, se você é ídolo do Corinthians. Se não entrar no trilho, você vai embora.
Vocês acham que teve isso e tem um peso diferente? Seu Vitor Pereira pro Jô abrir o olho e, quem sabe, jogar bem nesse Campeonato Brasileiro? Tem isso também, né? O peso do Jô com a camisa do Corinthians, tudo que ele já conquistou, não é só comissão técnica, não. Todo mundo já é de olho. Torcida, nós que comentamos aqui no dia a dia a sua performance. Agora, assim, imagina só, o Jô em forma já não é mais, tá mais pra parar do que pra continuar na carreira. Aí você pega o Jô em forma aqui, um jogo contra o Flamengo. Você acha que estádio lotado, você acha que ele não vai querer dar trabalho pro Davi Luiz? Você acha que ele não vai querer comandar o Pablo? Ou o próprio, sei lá, que tiver, o Rodrigo Caio, pegar o Júnior Alonso. Não, Alonso, é isso que eu tô falando. Eu tô falando dos zagueiros dos times favoritos, né? O Gustavo Gomes, tudo. Ele vai dar trabalho, é um cara ali de pivô, né? Mas precisa melhorar mais ainda. Não dizer, não é porque fez o gol hoje. O João fez o gol hoje. Lei do ex, né? Que ele já jogou no Inter também. Então, quer dizer assim, é importante. E Lei do ex tem toda hora. Todo mundo troca de time, né? Mas assim, joga 50 jogos e sai. Mas a gente tem que destacar isso aí que você falou. Um treinador que tem um currículo dos que estão aqui. Ele não tem aqui no país mais do que o Abel. Mas a nível europeu, dos que estão aqui, ele é o que tem o maior nível. Já é acostumado a ganhar, com os jogadores que são acostumados a ganhar, com o pessoal que está subindo, que está querendo. Se deixar, daqui a pouco acontece que nem aquele Corinthians do Carille. Ninguém dava nada, quando os caras tentou abrir o olho no segundo turno, o campeonato já tinha ido embora. E outra coisa que muda bastante também é a forma que o treinador fala, né? A forma que ele aborda o atleta. E outra coisa, o resultado depois. Porque a gente já trabalhou com um cara que falava bonito pra caramba, mas o trabalho era horrível. Né? Isso não traz benefício nenhum. E o que eu vejo, né, é essa mudança, essa confiança no jogo, porque assim, hoje o futebol moderno é um futebol que joga pelo lado. Eu lembro quando eu fiz um jogo uma vez pelo São Paulo, há um tempo atrás, estava todo mundo reclamando que o São Paulo tinha cruzado 40 e poucas bolas, mas o futebol moderno é esse pela beirada. E você tem um cara de área hoje, como o Jô, que apesar de não ser o Jô de antigamente, né? Porque não é, o tempo passa para todo mundo, mas é um cara que tem propriedade dentro da área. A gente viu hoje, se movimentando melhor, né? Mas assim, o que traz mais credibilidade naquilo que o Jô acredita é o treinador, aquilo que o treinador tá falando e o que ele tá fazendo. O resultado ajuda muito também o Vitor. E apesar de ser um cara que tem um renome muito grande, a gente tá vendo um Corinthians totalmente diferente a cada jogo, que sofre pouco. O cara muda o time de uma hora para outra do segundo tempo. Já é o segundo jogo que ele faz isso, né? Dentro de casa, contra o Fortaleza, tava jogando mal e ele mudou. Ele tirou o Roger Guedes de novo e colocou o Jô e o time mudou. Então é um cara que traz confiança, propriedade naquilo que tá falando e tá trazendo resultado. Pedro, o Corinthians nesse Brasileirão são 6 jogos, 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. É um começo excelente. São 13 pontos em 18 disputados. Em 18 disputados, o Corinthians tem 13 pontos, soma 13 pontos. O Atlético Mineiro se aproxima, mas tem um jogo a mais. Tem 1 ponto a menos. E o Santos, como o Flávio disse, pode passar. Ainda tem o Avaí, que é uma surpresa. O Avaí ele pode ser 13, mas não dá para passar. O saldo de gols dele é bem inferior ao do Corinthians. Tinha aquele goleio, mas aí já é exotismo demais, né? Agora, pelo que a gente está vendo aí da tabela, dá para dizer, eu acho que o Santos ainda cai um pouco também. Dá para dizer que Corinthians, Atlético Mineiro e Palmeiras, porque o Palmeiras já está ali em 6º, chegando, vão ser esses times que nesse começo de Brasileirão vão tomar frente na tabela? Eu vejo assim, Pilhado, o Corinthians, o principal objetivo dele na temporada é conquistar a vaga direta na Copa Libertadores, porque até então, você ir para Libertadores, na temporada passada, 9 times brasileiros conseguiram a classificação, 9 de 20, basicamente metade do campeonato conseguiu a classificação para a Copa Libertadores. Então, o Corinthians, esse aproveitamento no início da competição, pode fazer a diferença lá na frente por essa vaga direta, para o Corinthians já ir diretamente para a fase de grupos da Copa Libertadores, e o aproveitamento atual se deve muito ao comportamento do Corinthians fora de casa, porque a torcida reclamava na última temporada que era um time que mandava bem, pontuava em Itaquera, mas fora abdicava do jogo, e isso mudou completamente. A gente vê uma equipe do Corinthians criando chances contra o Internacional, arrancando um empate contra o Internacional, que venceu o Bragantino em Bragança Paulista, que é um adversário direto nessa disputa por uma vaga direta na Copa Libertadores, e que agora vai ter o Boca Juniors na Bombonera. São vários testes que o Corinthians está tendo e está passando por esses testes e tem pontuado em casa. Um time que sofre pouco
pouco defensivamente, sofreu 2 gols hoje, mas não levava gols há 5 jogos, e quando chega ali no setor de ataque tem criado oportunidades para poder marcar os seus gols. Então, eu acho que esse aproveitamento do Corinthians, de ser líder da competição nesse começo, pode ser importante lá na frente, na hora que for decidir, na hora que a gente for ver o desenrolar do campeonato, quanto à Copa Libertadores.